10 motivos para você não frequentar uma igreja. Quer saber quais são? Fica comigo até o final deste vídeo. Eu me chamo B. Gomes e você está no canal Fortemente. Gente, hoje eu quero falar o seguinte. Tem gente que entra aqui no canal e me critica, me chama de satanista, me chama de defensor de Lúcifer. Eu já ouvi de tanta coisa aqui que nem compensa eu querer revelar aqui para vocês. Mas os comentários aqui no canal são bem afiados, certo? E eu já vou direto ao ponto, para nós não perdermos tempo. Eu fiz uma colinha aqui, na qual eu quero compartilhar com vocês, e eu vou botar aqui na tela para que vocês também acompanhem. Vamos ao primeiro motivo, certo? Primeiro, a igreja não é um prédio, mas somos nós. Já deu para entender? Só no primeiro tópico já fica claro. Igreja não é parede, igreja são pessoas. E vamos ao versículo que fala a respeito disso. Referência está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48 e 49, onde diz: Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. O comentário é o seguinte: a maior mentira do sistema religioso é fazer as pessoas acreditarem que precisam estar dentro de um templo para serem igreja. No Novo Testamento, a igreja nunca foi um prédio, mas sim a comunidade de crentes. O próprio Estevão foi morto por dizer isso aos religiosos na época. Sabe aquela passagem que Estevão foi dentro do templo falar que eles não precisavam do templo para ter acesso ao Criador. O que aconteceu com ele? Os religiosos o arrastaram até a entrada do templo e o apedrejaram até aquilo que você sabe que aconteceu, certo? Então, primeiro motivo revelado para você, o porquê você não deve frequentar uma igreja. 2. Jesus nunca, vou repetir, Jesus nunca mandou construir templos. A referência está em Mateus, Novo Testamento, no capítulo 18, versículo 20, que diz: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Gente, eu não consigo entender como tem gente que tem dificuldade. A mente dela, dentro da religião, está tão contaminada que ela, mesmo lendo um versículo como esse que você está acompanhando aqui, ela não consegue entender. Ela quer incluir 4 paredes, né, que se chama igreja, segundo o entendimento da maioria das pessoas. Ela quer incutir isso dentro da vida dela com Deus. Ou seja, está escrito, está aqui, ó, está aí na tela para você ver. Onde houver quantas pessoas, está aqui, ó. Capítulo 18 de Mateus, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Se você está aí na sua casa, se você está aí no seu trabalho, ainda que seja em horários diferentes, não tem horário para Deus, pode ser na madrugada, pode ser de manhã, pode ser de tarde, de noite, você se reuniu com 2 ou 3 pessoas em nome dele para falar da palavra, para questionar algo referente à Escritura, para orar, para compartilhar boas obras, ele está no meio de vós. Então não caia na cilada de que você precisa de um templo para adorar a Deus, certo? Vamos ao restante, ao tópico 3. Diz assim: nenhum homem deve ser seu líder espiritual. E agora eu quero ver. Agora vão me chamar de satanista, de opositor do evangelho, vão me chamar de tudo quanto é coisa que eu não vou citar aqui. Gente, é por isso que eu levo tanta pedrada aqui. Não sou Estevão e nem vou me comparar com ele, mas eu tomo muita pedrada aqui no canal justamente porque eu falo contra
alguém estar acima de você para te aproximar de Deus. Não precisa disso. Acorda, não precisa disso. Mas, Begomes, tu tá nervoso? Não, eu não estou nervoso, eu sou assim. Eu estou te mostrando e te revelando a verdade que dentro do sistema eles não vão te dizer, certo? Então vamos lá. 3. Nenhum homem deve ser seu líder espiritual. Vou ler para você a referência bíblica. Mateus 23, capítulo 8, versículo 10. Vós, porém, não queirais ser chamados mestres, pois um só é o vosso mestre, a saber quem? Responde você que está do outro lado me assistindo. O Cristo. Vou repetir. Vós, porém, não quereis ser chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E o comentário? A figura do pastor moderno, esses aí que nós encontramos de gravatinha, uns bem alinhadinho, como fala no shape, né? Outros ali com aquela pancinha abençoada com o dízimo dos fiéis, a figura do pastor se tornou uma espécie de guru espiritual. Me diga que não é isso. Alguém que as pessoas seguem cegamente. Se falar, leva a água benta para casa, leva o saco ungido, leva o tijolo abençoado, leva a água de Jerusalém, joga o sal na comida, e se o mentor falar isso para ela, ela vai lá e faz. Porque ela acredita, ela leva aquilo com total seriedade, tendo aquele homem como Deus na terra. Essa é a verdade, tá? Então vamos lá. Alguém que as pessoas seguem cegamente. Mas Jesus nos ensinou que só Ele é o nosso mestre. Os apóstolos nunca foram donos de igreja. Me diz aí, qual é o apóstolo que fundou a Universal? Qual o apóstolo que fundou a Graça? Qual o apóstolo que fundou a Assembleia de Deus? Me diga. Não tem, certo? Os apóstolos nunca foram donos de igreja e jamais cobraram salários ou dizimaram o povo, certo? Tópico 4. O sistema religioso usa o medo para prender pessoas. Vamos lá. 1 João, capítulo 4, versículo 18 diz: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Já diz tudo. Então, o perfeito amor não impõe medo. O perfeito amor faz com que as pessoas sejam livres. O medo é a principal ferramenta usada pelas religiões para manter o controle. Ameaças de maldição, inferno e devorador, esse é bem conhecidinho, né? São armas usadas para manter os fiéis como reféns. Sabe o que é um refém? Eu tenho uma condição para te libertar. Tu tem que dar algo para que eu possa te libertar. É exatamente isso que é feito nas instituições religiosas. Não tem outro caminho ou outra resposta. Está aqui, bem claro, certo? Mas Cristo veio. Para que ele veio, gente? Trazer o quê? Liberdade. Liberdade, não escravidão. A referência está em Gálatas, capítulo 5, do versículo 1. Me dizer que você é cristão, que frequenta uma denominação, que tem que estar lá domingo, na segunda, na quarta, sempre tem um motivo para estar lá. Dizer que isso é liberdade? Me desculpe, irmão, você está sendo enganado. Correto? Continuemos. Número 5. Dízimos e ofertas são manipulados para enriquecer a você. É isso? Não. Para enriquecer os líderes. Olha o que diz a referência bíblica de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Pode observar se não é isso. As pessoas vão à instituição e elas querem apresentar a Deus a sua oferta, porque o pastor disse que é sagrado, que Deus vai honrar, que Deus ama quem dá com alegria, mas no fundo ela dá porque ela está barganhando com Deus. É porque ela quer algo em troca, ou seja, ela não deve de dar por necessidade. Se tiver que ajudar a obra, e que obra é essa? É alimentar pessoas. Alimentar o necessitado, é estender a mão para o teu vizinho que está do teu lado e está passando necessidade, é estender a mão para aquele que você enxerga diante dos teus olhos.
e às vezes você não faz nada por ninguém. Mas na igreja está lá no domingo bonitinho, com o envelope do dízimo, envelope de oferta, entregando para o pastor que você nem sabe o que ele vai fazer com esse dinheiro. Ah, mas não fala assim, ele é um santo homem de Deus. Você põe a mão no fogo por ele? Você põe a mão no fogo por ele? Então, meu amigo, você está embriagado pelo feitiço evangélico. Continua o versículo. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. No Novo Testamento não há um único mandamento para cristãos entregarem dízimos. A única menção ao dízimo está em Hebreus, no capítulo 7, como uma referência, ou seja, a Escritura referiu-se a Abraão, e não como uma ordenança para que seja imposto a você que você tem que fazer ou tem que dar. Hoje, líderes distorcem Malaquias 3:10, que isso aqui é tema para outro vídeo, inclusive, para impor um fardo que Jesus não exigiu. Então fica atento a essa situação. 6. Muitos líderes religiosos vivem no luxo, enquanto os fiéis às vezes não têm nem o que comer. Essa é a verdade. Enquanto os fiéis sofrem. Olha a referência bíblica, Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. E diz assim, os apóstolos de Jesus viviam de forma simples e compartilhavam tudo entre os irmãos. Atos 2, do 44 ao 45. Hoje, vemos pastores bilionários, donos de mansões e jatinhos particulares e blá blá blás e blá blá blás. Não precisa nem eu citar aqui, gente. Nós sabemos a discrepância que é esse desvangelho pregado nos dias de hoje. Não passa de uma farsa, onde tudo termina na colaboração do fiel e no bolso do pastor cheio de dinheiro. 7. Tradições, dogmas substituem a verdade. Isso é o que mais acontece. Referência está em Marcos, no capítulo 7, do versículo 7 ao 8, onde diz: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são preceitos de quem? De Deus? Responde, meu irmão, de homens. A religião impõe regras como não cortar o cabelo, vestir-se de determinada forma. Não pode tomar um vinho, é pecado. Pois é, mas o pastor nos bastidores, ele toma vinho, ele toma conhaque, ele toma de tudo e faz coisas, inclusive, que talvez você jamais consiga imaginar, como você enxerga talvez ele como um santo, né? Vamos lá. Vestir-se de determinada forma, participar de campanhas e rituais intermináveis, sempre tem uma campanha. É a campanha do óleo ungido, é a campanha de Israel, é a campanha da quebra da maldição, é a campanha da vida nova, é a campanha do Paranauê, é a campanha do Paranauá, ou seja, sempre tem uma desculpa para ficarem presos a você, ou seja, você ficar preso a eles. E diz assim, mas nada disso tem base no Evangelho. Jesus nos chamou para a liberdade, não para o jugo de tradição. Aí você confere lá em Colossenses capítulo 2, do versículo 20 ao 23. Vamos ao 8. O Evangelho não é religião, é vida. A referência está em João 10:10, onde Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham como? Em abundância. A maioria dos crentes vivem uma vida de dificuldade, vivem uma vida de limitações. Será que eu estou falando alguma bobagem aqui? Ou se você que está me vendo agora, me assistindo agora, olhar ao teu redor, os crentes que você conhece, a grande maioria passa privações. É porque Deus está provando, porque Deus quis assim. Então o que está escrito aqui é mentira. Porque Jesus mesmo diz em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora, você nunca vai ter abundância se você seguir a homens. Se você não der ouvidos ao que o Espírito diz e não a que alguém que se diz representante de Deus diz a você.
Abra os teus olhos. Esse vídeo é para abrir os teus olhos e eu vou dizer mais. Se você sair desse vídeo ainda não acreditando no que você ouviu aqui, meu amigo, eu vou dizer que realmente você não só está embriagado e enfeitiçado pelo sistema evangélico, como você está alucinado. Essa é a verdade. Cristo não veio fundar nenhuma religião, mas trazer reconciliação direta entre Deus e os homens. Quem vive preso a denominações, buscando títulos e rituais, está perdendo o verdadeiro propósito do Evangelho. Devemos viver pela graça e pelo amor. 9. Cristo nos chamou para a liberdade, não para a escravidão. A referência está em Gálatas capítulo 5, versículo 1, onde diz: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Se Jesus veio, ele veio já para aniquilar todas essas coisas, para que não precisássemos mais estar sobre o jugo de escravidão, de imposições, de regras. Ele só quer uma coisa: que venhamos amá-lo e amar ao próximo. Pronto. Esse é o Evangelho de Cristo. Isso é Evangelho, certo? E o comentário: os fariseus da época de Jesus faziam exatamente o que muitas igrejas fazem hoje. Impunham regras pesadas, tornavam-se superiores ao povo e exploravam fiéis. Te pergunto, o que mudou daquela época para agora? Nada. Ou seja, eu até quero acreditar que piorou diante das circunstâncias, né? E diz mais: Cristo nos libertou disso. Mas tem gente que ainda gosta de ficar aprisionada ao passado. Mas muitos ainda vivem como escravos do sistema. Continuemos no 10 para encerrar. A verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Referência João 4, capítulo 4, versículo 23 ao 24, onde diz: mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é em templo, não é aqui, não é lá. Isso foi dito naquela ocasião em que a mulher samaritana procurou, Jesus chegou até o poço e conversou com a mulher samaritana, né? Ela fez vários questionamentos sobre as coisas que Moisés tinha feito e por assim dizer, muitas coisas, né? Mas Jesus veio e trouxe a ela: olha, vai chegar um tempo que vocês não vão precisar adorar, nem aqui, nem acolá, nem no monte, nem em Jerusalém. Vai chegar um tempo em que os verdadeiros, vou repetir, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E para encerrar o comentário, eu vou ler aqui, diz assim: Deus não está preso a paredes de concreto, altares humanos ou rituais. Quem entende essa verdade para de buscar a Deus em templos e começa a viver um relacionamento direto com Ele, sem precisar de mediadores religiosos. Espero que você tenha entendido. Fica conosco e vamos junto para cima deles. Se inscreve no canal, deixe o seu like e compartilha com a gente, tá certo? Até o próximo vídeo. Você já se sentiu preso a rituais? O que a fé significa para você? Vamos construir um espaço de diálogo, onde possamos trocar ideias e crescer juntos em nossa busca pela verdade e pela fé autêntica. Quer se aprofundar em conteúdos exclusivos e investigar a verdade conosco? Acesse nossa página principal aqui no canal e torne-se um membro. Por menos de 70 centavos por dia, você fará parte daqueles que lutam contra um sistema corrupto e buscam alertar pessoas sobre o que é o verdadeiro Evangelho. Venha fazer parte hoje mesmo da nossa comunidade.